Começa agora o programa Ministério SEAMI. Fé, amor e esperança para você. Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a sua família. O programa Ministério SEAMI está no ar para levar até você uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de amor. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esse foi o seu grande ministério, levar até as pessoas fé. Esse foi o ministério de Jesus, levar até as pessoas esperança e levar às pessoas amor. Olha bem esse texto que eu vou ler agora, está em Lucas capítulo 13 e versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Eu fico pensando na vida desta mulher, eu fico pensando na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava num sábado, em uma sinagoga. Os cultos naquele tempo eram realizados no sábado. Hoje nós realizamos não na sinagoga, porque nós não somos do judaísmo, nós somos cristãos. Nós realizamos os nossos cultos no domingo, o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso Senhor estava lá no culto e era um sábado. E veio até ele uma mulher que era possessa de um espírito de enfermidade, ou seja, a enfermidade desta mulher estava ligado ao mundo espiritual. Aquela mulher tinha 18 anos que ela estava enferma. Ou seja, o mundo espiritual, segundo o que a Bíblia fala, fez com que essa mulher perdesse 18 anos da sua vida. Talvez tenha sido os melhores anos da sua vida. Qual era a enfermidade dela? Ela andava encurvada e de modo nenhum podia endireitar-se. Como é que uma pessoa anda encurvada? Cabeça baixa. Talvez ela tivesse muito encurvada. Cabeça totalmente baixa, ou seja, uma pessoa que não podia olhar nos olhos das pessoas. Pensa essa pessoa no seio da família. Quanta humilhação esta pessoa passou, quanta tristeza esta mulher passava. Mas o espírito de enfermidade não tinha nenhuma misericórdia dela. Em nenhum momento na Bíblia nós lemos que esse espírito, nesses 18 anos, tenha recuado, muito pelo contrário. A ideia que nós temos é que essa doença avançava cada vez mais. E o coração desta pobre mulher estava quebrado, arruinado. Eu me lembro de um versículo na Bíblia que o próprio Cristo disse: não esmagará a cana quebrada, não apague a lâmpada que fumega, a lamparina que está fumegando. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nunca recusou nenhum tipo de pessoa. A prostituta Maria Madalena foi recebida com demônios, mas foi limpa. O arrogante Pedro foi transformado de dentro para fora. Esta mulher, com 18 anos de enfermidade, também não foi esquecida. Ela estava sofrendo até o dia que Jesus a encontrou. Vendo-a, Jesus chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Aleluia! Que poder! É tão bom saber que o nosso Senhor Jesus Cristo transferiu para nós, a sua igreja, transferiu para nós, os seus servos, os pastores, os líderes das igrejas, esta responsabilidade de continuar esta missão que Ele começou. Foi apenas 3 anos e meio, mas foram 3 anos e meio que mudaram a história da humanidade para sempre. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que Jesus colocou os pés sobre a terra. Ele amava as pessoas. Ele não apenas curou esta pessoa, mas Ele amou profundamente esta mulher. Amou com amor ágape, que é o amor com o qual nós temos que amar também. E esta é a missão da Igreja Cristã Ministério SEAMI. Nós estamos aqui para mostrar amor. Não existe outra finalidade para a existência da nossa igreja a não ser esta mulher que há 18 anos vivia encurvada, humilhada. Eu penso no apelido que aquela senhora tinha na rua,
Talvez as crianças, muitas vezes sem noção, zombavam, criticavam, outros corriam dela, porque aquela mulher tinha uma enfermidade espiritual, até o dia que ela se encontrou com Jesus. Eu fico olhando homens nas ruas, bêbados, viciados em droga. Eu olho na nossa cidade jovens acabando com as suas vidas no alcoolismo, no tabagismo, na drogadição. Nós não temos nada contra a droga em si, porque não podemos, não é esse o meu trabalho, mas contra o mal que ela faz, contra o problema que ela traz para a pessoa, para o indivíduo e para a família. E aqui está o papel do Ministério SEAMI. Nós temos um trabalho consistente. Nós estamos oferecendo à sua cidade uma oportunidade de que estas pessoas que vivem há anos sob a maldição das drogas poderem ser libertos. O que foi que libertou esta mulher? Foi o poder do Senhor Jesus Cristo. E esta é a nossa proposta. Não mudou nada. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós vamos combater contra o vício. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós vamos combater todo e qualquer problema espiritual que a pessoa chegue aqui no Ministério SEAMI pelas portas da nossa igreja. Nós vamos ungir esta pessoa, nós vamos estudar a Bíblia, vamos efetivamente levá-la para dentro de um brasa no braseiro. Olha o que acontece com essa mulher. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Ou seja, aquele semblante triste, aquela pessoa derrotada, aquela pessoa que tinha uma vida arruinada, sai da presença do Senhor Jesus, com futuro, com esperança, com vontade de viver. E é exatamente isso que Deus tem para você, que Deus tem para a sua família. Venha nos fazer uma visita, visite uma das nossas unidades, procure um dos nossos obreiros, procure um dos nossos pastores. Você vai ser acolhido imediatamente e nós teremos muito prazer em recebê-lo nos cultos da nossa igreja, a Igreja Cristã Ministério SEAMI, para que a sua vida também possa ser transformada pelo poder de Deus. Nós vamos lhe apontar o caminho e passo a passo vamos pegar nas suas mãos para que você possa caminhar juntamente conosco. Agora você vai ver um dos momentos mais importantes da nossa igreja, um dos momentos mais importantes, o momento do louvor e adoração ao nosso Deus, quando no altar da nossa igreja nós exaltamos a pessoa de Cristo Jesus. Venha também fazer parte desse momento de adoração. Novo caminho pra andar, novo sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele creu. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Eu não me canso de me referir a isto, que todas essas pessoas que você vê no altar da nossa igreja são pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. Nós acabamos de falar de uma mulher
que durante 18 anos era uma mulher depressiva, uma mulher triste. E eu posso ver o brilho nos olhos dessa mulher após ela sair da presença de Jesus. E eu quero dizer isso para você: venha ser feliz. Não aceite viver uma vida de lamentação. Lute por sua felicidade. Acredite no plano de Deus. Tenha uma vida de oração. Venha estar conosco para ler a palavra de Deus junto conosco. E agora, nesse momento, você vai ouvir uma palavra do Senhor, um recado da parte de Deus. Quando no culto da nossa igreja, todos os cultos, nós temos o momento da palavra, quando a pessoa pode ser tocada pelo poder de Deus, tocada pela ministração da palavra de Deus. E agora você vai ouvir exatamente a ministração da palavra do Senhor, onde nesse momento você abre o seu coração e a palavra de Deus vai falar profundamente com você. Mateus capítulo 8, Deus quer falar com você nesse texto. Verso 1 diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Eu disse que Deus quer falar com você nesse texto, e eu creio nessa verdade. Então, nesses breves minutos que aqui temos, abre o seu coração, porque no momento certo, vem o Espírito Santo com a palavra sobre a sua vida, vem o Espírito Santo com a palavra sobre a sua necessidade, vem o Espírito Santo com um direcionamento para você. Se você está desatento, está desapercebido, está abanando porque está muito calor, não estou dizendo que não pode abanar, mas está muito calor, está muito frio, tem um barulho, tem uma coisa, passa desapercebido. Concentra no que você veio fazer aqui, que é ouvir um recado de Deus para a sua vida. Capítulo 5, 6 e 7, como nós já mencionamos aqui, ficou dentro da nossa campanha de 7 semanas, capítulo 5, 6 e 7, é o famoso, conhecido Sermão da Montanha, onde palavras de muito poder saíram dos lábios do Cristo. E eu quero que você saiba e lembre de uma coisa: palavras têm poder, tá bom? Não menosprezes o poder das palavras, tanto positivo quanto negativo. Se você menosprezar o poder das palavras e achar que elas não têm sentido, você vai desprezar, tanto positivamente quanto negativamente, essa ferramenta. E palavras têm poder. O Deus fez o mundo com o poder da sua palavra. Vidas são destruídas por causa de palavras, e vidas são salvas por conta do poder das palavras, pois palavras têm poder. Ao que fala aqui o capítulo 8, versículo 1: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eu lhe pergunto, por que Jesus desceu do monte? Sabe por quê? Porque no monte ele não podia viver, ele não podia encontrar-se com as pessoas. O monte era um momento, mas quando ele desce do monte, ele desce para viver, para lutar. Ele desce do monte para operar, para operacionalizar. Ele desce do monte para suar, para molhar a fronte, para enfrentar a doença, o diabo, o demônio, as adversidades. Deixa eu te dar uma palavra para você. Terá um momento que
que você precisa de sair da zona de conforto e enfrentar a vida, orar, jejuar, ler Bíblia, tomar posição, ser homem de Deus, deixar de ser criança. Tem homens que nunca amadurecem, tem homens com quem a igreja nunca pode contar, nunca se batizam, são homens emburrados, homem que você olha para ele, você não sabe se ele está bem ou se ele está mal, você fala boa noite para ele e parece que ele está chorando. Deus não quer e não pode contar com crianças. Deus quer contar com homens maduros, disponíveis, líderes, homens de Deus, que honrem as suas esposas, que honrem os seus filhos, que honrem a Deus. Até quando você vai se tornar um homem criança? Até quando você vai se tornar uma criança na fé? Um homem com quem Deus nunca pode contar? Desce do monte, saia da zona de conforto e vai enfrentar a vida, e deixa de reclamar. Leia a tua Bíblia, ora, jejua, faz a tua parte e Deus te honrará. Você não é doente, não é doente mental, não é doente da cabeça. Se tiver uma doença, Deus cura. Se Ele não curar, Ele dá o conforto para não cura também. Fala, vem, eu vou te recolher para um lugar melhor do que o que você está. Jesus desceu do monte. Por que Jesus desceu do monte? Porque bem na descida do monte tinha um homem leproso, doente, e Jesus não podia mais ficar no monte. Jesus agora tinha que enfrentar a vida, não apenas com palavras. Eu disse que palavras têm poder, mas chega um ponto que as palavras saturam. Tem gente que só fala e não age. Eu gosto que quando o aluno chega em mim, obreiros da igreja, e começam a falar, mas tem gente que fala sem parar, fala pelos cotovelos. Tem hora que preciso parar de falar, e é preciso agir. Tem a hora de falar, e como são boas as palavras de progresso, mas tem hora que a gente precisa parar de falar e descer do lugar de conforto e ir à luta. Deus está querendo que você vá à luta, que você vença, que você conquiste, que você enfrente, porque Deus te fez para vencer. No capítulo 8, 3 coisas Jesus enfrenta. 3 coisas. Jesus enfrenta, primeiro, a doença física. Jesus enfrentou um problema grave, um doente. Capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Jesus cura um leproso. Jesus cura o servo de um centurião. Jesus cura a febre da sogra de Pedro. Aí no capítulo 8, do 23 ao 27, o que está no 23 ao 27? Jesus enfrenta um segundo problema: as forças da natureza. Ele enfrenta um mar revoltado. Jesus enfrenta um mar revoltado e dá ordem para o mar obedecê-lo. E para fechar o capítulo, o que mais que Jesus enfrenta? 2 homens endemoniados. Do capítulo 23, do versículo 23 ao 27. E ele enfrenta agora do 28 ao 34, 2 homens endemoniados. 3 coisas que Jesus enfrenta quando ele desce do monte: a doença, e ele dá ordem para a doença vai embora. As forças contrárias da natureza, força da natureza, vento, tempestade, Jesus dá ordem, a tempestade cessa. E as forças demoníacas das trevas, força de demônios, ele vence as 3 no capítulo 8. Capítulo 5, 6 e 7, palavras. Capítulo 8, atitude. Deus quer palavras e Deus quer atitude.
É necessário enfrentar os problemas, as dificuldades com atitude. Deus te dará a vitória. Deus te dará a vitória. Deus te dará conquistas, mas é necessário que você as enfrente. Doenças, tempestades e demônios. Aqui no capítulo 8, não podia ser diferente, né? Tudo que ele ensina, ele vive. Tudo que ele fala, ele agora vai à luta. Ele enfrenta e ele vence. Amém? Se você foi edificado pela ministração da palavra de Deus nesse momento, no culto da nossa igreja, eu quero dar uma palavra para você. A nossa igreja tem um alvo: levar a palavra do Senhor de casa em casa. E para isso nós estamos convidando a você a participar dos nossos núcleos de estudos bíblicos residenciais, o qual nós denominamos Brasa no Braseiro. Por que Brasa no Braseiro? Você já percebeu que as brasas, quando estão juntinhas, elas se aquecem? Elas demoram mais tempo para se esfriar? Um dia que você estiver num lugar onde tiver um braseiro, pode ser até um churrasco familiar, você pega uma brasa e tira do braseiro, você vai ver que ela rapidamente vai se esfriar. Nós somos pessoas que dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros, porque tem dia que nós estamos mais tristes, tem dia que nós não estamos bem, e então um irmão consola o outro, e o movimento chamado Brasa no Braseiro está por toda a cidade. Você vai ver agora imagens de residências que receberam o Brasa no Braseiro e que estão sendo abençoadas, as suas casas estão sendo abençoadas em função disso, do estudo da palavra de Deus. Visite, participe. Nas ruas de Uberlândia você vai começar a perceber as placas de identificação das residências que acolheram esse ministério, culto doméstico, núcleo de estudo da palavra de Deus, o qual nós denominamos Brasa no Braseiro. Venha ser brasa juntamente conosco. Desde quando o Senhor Jesus Cristo tocou no meu coração para que eu abrisse uma oração na minha casa, né? E surgiu o Brasa no Braseiro. E então foi uma bênção e foi um desejo realizado, né? E estava numa necessidade muito grande espiritual, porque estava passando por grandes problemas com meu filho, mas aí o Senhor Jesus já tinha tocado isso no meu coração, porque com certeza ele já tinha marcado de resgatar o meu filho das coisas perdidas que ele estava passando, né? E realmente Jesus fez essa obra mesmo. Meu filho hoje é abençoado. Eu quero até chorar, né? Porque fiquei emocionado de falar, porque passar pelo que eu passei com meu filho, e hoje ele é uma pessoa abençoadíssima, está trabalhando, o emprego que ele sempre desejou. E o Senhor Jesus Cristo tem feito só obra e tem abençoado grandiosamente o meu lar. E esse Brasa é uma bênção que, se todo mundo soubesse a bênção que é, pediriam um Brasa na sua casa, porque é uma bênção mesmo. Jesus entra com todas as forças dentro do nosso coração, dentro do nosso lar, e vai mudando todas as coisas erradas, ele vai fazendo conserto. Deus é maravilhoso e pode crer que o Senhor Jesus esteja com nós, mesmo quando a gente tem esse Brasa em casa. Eu quero ter esse Brasa na minha casa enquanto for da vontade de Deus, e acredito que seja para sempre, né? Porque as coisas de Deus é para sempre, né? Nunca quero parar, de maneira alguma. Quero, mesmo se alguém falar assim, não vou hoje para o Brasa, vou querer fazer essa reunião sozinha aqui em casa. Com Jesus, né? Bom, você que está assistindo em casa, e esse é o Brasa no Braseiro. É um momento especial, um momento que nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus, um momento de estar mais juntos uns dos outros, conhecendo o seu irmão e poder estar realmente vendo o poder de Deus. Se você está passando algum momento difícil, uma dificuldade na sua vida, não importa qual seja essa dificuldade, procure uma igreja cristã, Ministério SEAMI, procure um Brasa do Braseiro mais perto da sua casa,
Nosso alvo é buscar a mudança de vida, é buscar a libertação da sua vida através do poder do Senhor Jesus Cristo. Assim como um dia Ele mudou a minha vida, me resgatou do mundo de escuridão, de trevas, Ele tem mudado a vida de muitas pessoas, como o nosso grupo aqui no nosso Brasa do Braseiro, e como tem mudado em diversas áreas da cidade. Procure um brasa mais perto da sua casa, procure a presença de Deus, traga a presença de Deus para dentro da sua vida, para dentro do seu lar. Tenha um Brasa do Braseiro na sua casa. Venha fazer parte conosco da Igreja Cristã Ministério SEAME, porque é um lugar onde Deus está realmente operando milagres. Amém? A nossa visão é de estar em todos os bairros, em todas as ruas. E para isso você pode contribuir. Além de você ter um núcleo familiar dentro da sua casa, você ter a visita da igreja dentro da sua casa, você pode contribuir conosco nessa visão, financeiramente. Porque nós precisamos sim desta área financeira para que nós possamos movimentar todos os projetos que nós estamos envolvidos. A comunidade terapêutica que trabalha com pessoas viciadas em álcool e drogas, as casas de apoio que trabalham com pessoas em situação de rua, você pode contribuir. E você deve contribuir por quê? Porque Deus vai abençoar sua vida. Deus não vai ficar devendo para você. Pode fazer a prova com Deus, faça de coração, faça um propósito com Deus, faça um voto com Deus e cumpra o voto que fazes. E você vai ver como Deus vai abençoar sua vida em todas as áreas. Você vai ser próspero, você vai realizar os teus sonhos, você vai poder contar com a mão forte de Deus a seu favor. É uma questão de tempo. Você começa a abençoar a obra de Deus, Deus começa a abençoar você. Você pode fazer provas de Deus e você vai perceber na sua vida a transformação que Deus tem para você e para a sua família. Agora, nesse momento, nós vamos ter o momento de oração. Soberano Deus, nosso Pai de amor e todo-poderoso, nesta hora, Senhor, nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a vida desta pessoa que está juntando a fé dela com a minha fé com a fé desta pessoa, assim como aquela mulher que 18 anos tinha uma enfermidade e o Senhor a curou. Eu quero declarar nesse momento, em teu nome e para a glória do teu poder, a cura física desta pessoa. Esta pessoa que está com dores no corpo, dores nas articulações, meu Deus, coloque a tua mão, o óleo da unção para que esta pessoa seja restaurada. Esta pessoa que está com alguma doença crônica, Senhor, para ti não há enfermidade crônica. Cura, coloque a tua mão, transforma, Deus, a vida deste homem, desta mulher e desta família. Libera, Deus, o teu poder sobre esta casa. Santíssimo Deus, tu és o Deus do poder. Nós batemos a tua porta porque cremos que o Senhor nos atende. Deus, se esta pessoa está com depressão, início de depressão, coloca a luz da tua palavra sobre o coração desta pessoa, para que ela seja transformada e venha a alegria do teu Espírito Santo sobre esta vida. Senhor, eu oro por aqueles que estão passando por dificuldades, por problemas financeiros, desemprego, muitas vezes tem faltado o pão cotidiano. Ó meu Deus, eu lanço uma palavra de bênção e de prosperidade sobre esta família. Em o nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos, declarando a tua bênção e o teu cuidado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Procure em Deus a solução para o seu problema. Entre pelas portas da Igreja Cristã Ministério SEAME com a finalidade de receber a bênção a qual Deus tem para a sua vida. Faça a sua parte, não cruze os braços, não desista, não perca o ânimo, porque Deus está com você. O programa Ministério SEAME tem como finalidade levar até você uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de amor.